Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? É bom ver vocês aqui. Sei que muitos viajaram, graças a Deus têm oportunidade de passar um tempo com a família, de descansar. Mas você que veio é muito bem-vindo para estar na casa do Senhor adorando Ele. A gente ama estar nesse lugar, adorando ao Senhor como igreja, recebendo da palavra dEle. E eu tenho certeza que se você está aqui nessa noite é porque você realmente quer receber mais do Senhor. Amém? Então que o Senhor possa ter misericórdia da minha vida e possa falar no teu coração nessa noite através daquilo que Ele colocou no meu coração para ministrar, para estar compartilhando com vocês. Deus falou muito comigo durante a semana sobre essa palavra. E eu espero que eu consiga transmitir tudo aquilo que Ele deseja falar conosco nessa noite, amém? Então eu queria convidar você a ficar em pé por um minutinho, para que a gente possa orar e depois fazer a leitura da palavra. Amém? Feche os teus olhos mais uma vez, para que a gente possa orar. Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai, mais uma vez. Senhor, engrandecemos o teu nome, Senhor. Exaltamos o teu nome, Senhor. Declaramos que tu és santo, Senhor. O Senhor é o único que é digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. E é isso que nós fazemos, Pai, nessa noite aqui como igreja, Senhor. Nós entregamos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque pertencem a Ti, Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, abrir o nosso entendimento, Deus. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer com que o nosso coração, Senhor, esteja sedento, Senhor, por mais da Tua palavra, por entender, por compreender, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite, Senhor. Que o Senhor use a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, Deus, para trazer a Tua palavra, Senhor, nessa noite, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Senhor. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Abra a palavra de Deus, por favor, em Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o 6. Amém? Acho que eu fico na frente aqui do texto. Não. Mas você está acompanhando aí também, né? Se por acaso você não trouxe Bíblia, o texto está aqui também, todos os textos que a gente vai estar lendo essa noite, amém? Eu vou estar lendo na versão NVI, diz assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Amém? Pode se sentar aqui. Então, esse texto é bem conhecido, é difícil alguém que nunca leu. Obrigado, Tom. Deus abençoe. Alguém que nunca leu, né, Gênesis, o relato da queda. E eu queria compartilhar com vocês nessa noite um pouquinho sobre as tentações. Esse vai ser o tema da mensagem nessa noite. E aqui nesse texto a gente vê que Deus havia pedido para Adão e Eva não comerem de uma árvore. De todas as árvores que existiam no Éden, Deus pediu que eles não comessem apenas de uma, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia uma diversidade de outras árvores
frutíferas para eles se alimentarem, né? E a única que eles não podiam comer, que Deus tinha ordenado, era essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, nós nos perguntamos, ou nesse caso eu pergunto para vocês, né? Era difícil de obedecer aquilo que o Senhor havia pedido? Tendo tantas árvores para serem desfrutadas, era difícil de obedecer, não comer de uma árvore? Por que que eles foram comer justamente dessa árvore? É isso que a gente vai estar conversando nessa noite. Então, nós sofremos tentações em várias situações e cenários da nossa vida. Muitas vezes a gente não consegue obedecer aquilo que o Senhor pede. Então, antes de nós julgarmos Adão e Eva, vamos nos colocar um pouquinho no lugar deles também e trazer um pouquinho para a nossa realidade essa questão. Por exemplo, tem um texto em Mateus 22, do 37 até o 40, que é bem conhecido também, eu vou ler aqui para vocês, se você quiser abrir, pode abrir. Mateus 22, a gente vai ler bastante texto essa noite, como sempre, né? Graças a Deus. Conhecer bastante a palavra aí. Mateus 22, do 37 ao 40. Amém? Mateus 22, do 37 ao 40 diz assim: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, certo? Então, Jesus resumiu toda a lei e todos os profetas nesse mandamento. E ele pediu que nós aplicássemos isso na nossa vida, certo? Então aí eu me pergunto assim, por que nós sentimos tanta dificuldade de executar isso numa forma prática na nossa vida? Sejamos sinceros, né? Muitas vezes a gente não ama Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Muitas vezes a gente ama mais a nossa cama, a gente ama mais o nosso carro, né? A gente ama mais a nossa casa, o nosso trabalho, até o nosso próprio ministério, o chamado que o Senhor entregou para nós, do que o próprio Senhor. Certo? E também, falando com relação à segunda parte desse texto, que diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, às vezes a gente não ama o nosso próximo dessa forma. Às vezes a gente fofoca sobre o nosso próximo. Às vezes a gente despreza o nosso próximo. Vê que ele está passando por alguma dificuldade e faz de conta que ele não vê. A gente cobiça o que é do próximo. A gente inveja o que é do próximo. A gente sente ciúmes. Então, peraí. Antes de dizer que Adão e Eva foram inconsequentes, eles foram, mas a gente também pisa na bola bastante. Certo? Então, por quê? Por que a gente cede diante das tentações? Por que a gente acaba se deixando levar por certas coisas? Primeiro, queridos, porque existe um inimigo, certo? O diabo, ele é apresentado aqui como uma serpente, né? Depois, lá em Apocalipse, se você ler, você vai ver que o diabo é chamado daquela antiga serpente, o acusador, tentador. Esse é o papel do diabo nas nossas vidas, nos tentar. Ele lança a dúvida nos momentos mais cruciais da nossa vida, naquele ponto assim de decisão. Quando você precisa fazer algo da forma correta, o diabo vem e ele lança aquela dúvida. Assim como ele fez com Eva, com Adão e Eva. Por exemplo, quando nós
muitas vezes, muitos de vocês aqui, não sei, eu pelo menos não nasci num lar cristão, infelizmente. Lamento por isso, mas não nasci, né? Me converti com 15 anos de idade. Por exemplo, digamos que o Senhor entregasse a nós, ou a mim, no caso, só algo hipotético, um exemplo, em que nós teríamos uma família restaurada, renovada por Deus. Uma família diferente da família que, por exemplo, eu tive. De um pai e uma mãe separados, que cada um seguiu o seu caminho. Certo? Aí Deus prometeu que ia restaurar a tua família, Deus prometeu que você iria se casar, que você teria filhos. Certo? Então você recebeu uma promessa do Senhor. A partir do momento em que você recebeu essa promessa, você começa a amadurecer, digamos, você tem o teu trabalho, começa a ter condições de ter uma namorada e tal. Aí aparece do nada, assim, aquela oportunidade de você dormir com uma pessoa que não vai ser a tua esposa. Ou para as mulheres, né, com um homem, enfim. Será que é coincidência? Ou será que o diabo está tentando colocar algo no nosso caminho para nos impedir de chegar aonde Deus quer que nós cheguemos? Então esse é o papel do diabo. Esse é o papel, é colocar obstáculos no caminho de receber a promessa de Deus. Ele é o tentador. Então ele nos ataca bem na hora da nossa fraqueza, porque ele conhece a nossa fraqueza. Ele sabe o nosso ponto fraco. Ele sabe aquilo que realmente pega para a gente. Ele sabe aonde tocar. Ele sabe aonde fazer a gente vacilar. Por quê? Eu não estou querendo aqui supervalorizar o diabo, mas esse é o papel dele. A gente já vai ver o que a gente precisa fazer para ele não conseguir fazer isso com tanta facilidade. Então eu pergunto, o que tem sido difícil para você vencer? Sabe? O que tem pegado? O que tem feito você sair da presença de Deus? Porque a partir do momento em que Adão e Eva pecaram, Deus, como fazia todos os dias, vinha andando pelo jardim. Se você ler o texto mais para frente ali, você vai ver, isso está lá no versículo 9 e 10. Adão e Eva ouviram os passos do Senhor no jardim, ouviram a voz do Senhor e tiveram medo, e se esconderam. E aí Deus pergunta assim, onde está você? Aí Adão fala, eu tive medo de você, Senhor, e me escondi porque eu estava nu. Aí Deus fala assim, mas espera aí, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto que eu disse que não era para você comer? O diabo conseguiu tirar eles da presença de Deus. Ele conseguiu fazer com que eles cedessem à tentação que ele lançou e eles foram expulsos da presença de Deus. Se você ler o texto ali, vai continuar, eles foram expulsos do Éden e não mais podiam ter comunhão diária com Deus. Imaginou que coisa tremenda a vida que eles tinham? Essa comunhão diária, o Senhor vinha ali na viração do dia, aquele pôr do sol maravilhoso, e os dois estavam ali tendo comunhão, intimidade com Deus. Então, queridos, por que nós cedemos às tentações? Primeiro, porque existe um inimigo, que é o diabo. Mas ele já é derrotado, amém? Já é derrotado. Mas nós temos que aprender a como vencer, enquanto ele ainda não tem o seu destino concluído. Segundo, por que cedemos às tentações? Porque somos nossos próprios inimigos. Eu não sei você, mas eu digo para mim que, olha, eu sou um inimigo assim, misericórdia, viu? Tá aí um cara que gosta de me fazer cair no chão, sou eu mesmo. Impressionante, viu? Como assim? Vamos ler lá Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, do 13 ao 15. Quem achou aí diz amém. Opa! Eu não achei ainda. Amém. Amém? Tiago 1, do 13 ao 15.
diz o seguinte, olha lá. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, nós somos arrastados por essa cobiça que existe dentro de nós mesmos. Nós somos arrastados por esses maus desejos que existem dentro de nós e por eles seduzidos, como diz o texto de Tiago. A gente gosta de nos sabotar, né? A gente gosta de sabotar a nossa própria vida. Às vezes a gente deixa, né, o discipulador, o pastor, o teu líder, ele fala tanto para que você tenha a tua comunhão diária com Deus, com o Senhor, o teu tempo de leitura da palavra, de oração, mas você dá aquela sabotadinha assim, né? Tipo, hoje, puxa, segunda-feira, já fui no culto ontem à noite, segunda não precisa, já estou bem cheio de Deus, assim, o suficiente, vamos deixar para terça-feira. Por que fazer hoje o devocional? Não precisa. E assim, aos poucos, a gente vai sabotando a nossa vida com Deus. A gente vai escolhendo deliberadamente nos afastar da presença de Deus. A gente faz escolhas o tempo todo, né? Então, queridos, aí às vezes a gente começa a se perguntar assim, mas, puxa, por que está acontecendo tal coisa? Por que eu estou me sentindo assim? Porque aquele desejo mal está começando a te seduzir, te atrair, e você não tem investido no teu tempo com Deus suficiente para poder vencer esse desejo. E ele acaba vencendo e você é derrotado. Então nós somos nossos próprios inimigos muitas vezes. E isso aqui não tem nada a ver com o diabo. É um outro tópico. O diabo, eu já falei, isso aqui somos nós mesmos, a nossa natureza pecaminosa. Então, queridos, na vida cristã não existe atalho. Não existe atalho na vida cristã. O caminho é estreito. A vida cristã não mudou desde que Jesus veio, morreu, ressuscitou. É a mesma. A humanidade mudou, mas Jesus não mudou. O caminho continua estreito. A porta continua estreita. Não é fácil você viver uma vida de intimidade com Deus. Exige escolhas, exige renúncias, exige deixar de lado aquilo que nos seduz e nos atrai para o pecado. Amém? Então, primeiro, por que nós acabamos cedendo às tentações? Porque existe um inimigo, que é o diabo. Segundo, porque nós somos os nossos próprios inimigos. E terceiro, porque nós temos muitas desculpas. Nós apresentamos muitas desculpas. Eu menti naquela situação porque era necessário porque o meu chefe pediu para eu mentir, e se eu não mentisse, ele não ia ganhar aquele negócio. Consequentemente, eu talvez não teria o meu salário. Então eu acabei mentindo, mas foi o meu chefe que pediu, então eu menti. Uma desculpa. Está errado. Mentira é pecado. Certo? Outro exemplo. Eu olhei e desejei aquela mulher que não estava vestida decentemente. Mas a culpa é dela, ela que não se vestiu direito. Sim, os olhos são teus ou de quem são? Olha para o teto, irmão. Já cansei. Aqui não, graças a Deus, mas em outras épocas, quando estava no louvor e tinha umas irmãzinhas muito abençoadas, assim, às vezes você ficava o louvor inteiro assim, adorando a Deus, aí, nossa, o irmão está cheio do Espírito, não pode olhar para baixo mesmo. Então a gente tem muitas desculpas. Desculpas e mais desculpas. E muitas vezes a gente acredita que ceder às tentações, ou que a gente cede às tentações porque o cenário
a forma como nós vivemos atualmente nos proporciona isso. E aí a gente dá mais uma desculpa de que se tudo fosse melhor, eu não ia agir dessa forma. Se eu tivesse mais dinheiro, eu não ia deixar de entregar o dízimo como eu estou entregando. Se eu tivesse mais dinheiro, não é verdade. Quando a gente começa a se sabotar dessa forma, criando um cenário que não existe e achando que quando nós chegarmos em certo nível, a gente vai parar de ceder às tentações, é mais um engano, é mais uma desculpa, é mais uma mentira que nós vivemos. Sabe por quê, queridos? Porque Adão cedeu à tentação no jardim, no Éden, mas Jesus venceu no deserto. Adão cedeu na perfeição do plano de Deus, no plano original do Senhor, ele ainda não tinha sido desfeito. Então o que acontecia naquela época? Adão, obrigado, é proporcional ao tamanho, né? Adão, queridos, ele vivia num ambiente perfeito, ele tinha comunhão diária com Deus. E é mais, além de ele ter essa comunhão diária com Deus, ele via a Deus todos os dias. Certo? Ele tinha a esposa dele, ou a sua companheira. Ele não estava sozinho, mas ele estava com a mulher dele o tempo todo. Ele tinha abundância de alimentos. E mais, ele tinha autoridade sobre toda a terra. Deus colocou ele com autoridade para governar. Foi ele que deu o nome para todos os animais obedeciam e ele convivia em paz com os animais nessa época. Então, ele vivia num ambiente perfeito, mas mesmo assim cedeu à tentação. Então a gente não pode cair no engano de achar que quando tudo estiver bem, todas as coisas estiverem caminhando bem, aí você vai parar de ceder às tentações. Isso não é verdade, é engano. Eu queria ler um texto com vocês, 1 Coríntios 10, do 12 ao 13. Primeira Coríntios 10, do 12 ao 13. 12 e 13. Amém? Diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão perfeito, ele é tão magnífico, ele é tão majestoso, que ele nunca vai nos tentar além daquilo que nós podemos suportar. Então, se nós estamos sendo provados, se nós estamos sendo tentados, é porque nós podemos vencer. É porque Deus acredita que nós podemos vencer as tentações. Amém? Falando um pouquinho sobre Jesus, eu queria também que você abrisse a Bíblia aí, volta um pouquinho em Mateus capítulo 4, para que a gente possa ler essa passagem que fala sobre a vitória do Senhor Jesus nas tentações. Amém? Mateus capítulo 4. Do verso 1 até o 11. Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o quê? Teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-a na parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei se me prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Amém? Aqui, o segundo Adão, Jesus, o nosso Salvador, nosso Senhor, o amado das nossas almas, ele conseguiu vencer aquilo que o primeiro Adão não conseguiu vencer. Aqui, em meio à escassez, à fome, à dificuldade, ele venceu o tentador. Ele precisou reconquistar aquilo que Adão havia perdido lá no Jardim do Éden. E através dessa conquista de Jesus, hoje nós podemos novamente ter a intimidade que Adão tinha com o Senhor. Porque, queridos, isso está disponível para nós. Essa intimidade com o Senhor, ela está disponível a partir da obra de Jesus na cruz. A gente já viu isso sobre justificação. O Santo dos Santos, que é o lugar onde habita o Senhor, ele está aberto, o véu se rasgou. Nós temos essa condição de nos achegarmos a Deus novamente. Amém? Então Jesus venceu no deserto. O povo que saiu do Egito não conseguiu. O povo que saiu com Moisés do Egito não conseguiu vencer no deserto. Eles acabaram cedendo às tentações e às provações, e toda aquela geração morreu e não entrou na terra prometida. Mas Jesus aqui também, simbolizando esse povo, venceu no deserto. Para dizer para nós que através dele é possível sim vencer as tentações. É possível sim conseguir restaurar essa vida de intimidade com Deus. Amém? Então a gente não pode dar a desculpa de ceder à tentação por estar passando por um momento difícil. E com relação às tentações, só existem duas opções, queridos: ceder ou vencer. Não existe mais opção do que isso. Ou a gente cede, ou a gente vence. A gente não pode adiar uma resposta para uma tentação que se apresenta. A gente tem que vencer ela. A nossa resposta, ela deve ser imediata. Ela tem que ser instantânea quando nós somos tentados. Mas se Jesus venceu, nós também podemos vencer. Mas como que a gente faz para vencer as tentações? Todos os dias a gente passa por dificuldades, a gente passa por tentações, a gente passa por provações. Como que a gente faz para conseguir vencer essas lutas, essas adversidades? Até conversando hoje com a Sheila sobre a palavra, eu falei, puxa, parece que eu vejo toda a palavra que eu acabo trazendo são os mesmos tópicos. Parece que é uma coisa redundante, fica se repetindo. Mas eu preciso falar para você sobre isso de novo, porque não existe outro caminho. Acho que a gente precisa inculcar isso, a gente precisa gravar isso de tal forma que isso acaba sendo realmente realidade nas nossas vidas. Então, como fazer para vencer as tentações? Primeiro, comunhão permanente com o Senhor. É o primeiro ponto para a gente conseguir vencer as tentações. Quando nós tivermos comunhão permanente com Deus, a gente vai conseguir permanecer. A gente vai conseguir vencer. A gente vai conseguir fazer com que as tentações comecem a desaparecer de certa forma na nossa vida. A gente tem que simplesmente amar estar na presença de Deus. Isso não é algo que alguém vai gerar na tua vida. Humano. Isso é algo que você precisa desejar. É algo que você precisa almejar
para que o Espírito Santo comece a gerar isso dentro de você, esse amor pela presença de Deus, essa comunhão permanente o tempo todo com a presença de Deus. Sabe, a gente tem que ser como aquele chicletão, assim, aquele cara chato, sabe, que não desgruda de Deus. Eu quero ser. Ainda bem que Deus nunca vai dizer: ei, Eduardo, por favor, dá um tempo, fica mais para lá que você está muito chiclete. Ui, desgruda um pouco. Não. Deus, pelo contrário, quanto mais perto nós estivermos do Senhor, melhor. A gente tem que ser mesmo aquele chicletão assim, chatão, sabe? Tudo é Deus, tudo é Deus. Meu, tem umas pessoas que a gente fala assim, o cara só fala de Deus, coisa chata. Eu quero ser chato nesse ponto. Então, assim, nós não podemos deixar, queridos, a leitura da palavra de lado. Nós não podemos deixar a oração de lado. E também nós não podemos deixar a adoração como igreja de lado. Esse momento aqui, não só, quando eu digo como igreja, nós sabemos que nós nos reunimos aqui no domingo como corpo, sim, como igreja, mas não somente no domingo, que é um momento assim fantástico, fenomenal, em que nós temos a oportunidade de levantar as nossas mãos, de adorar o Senhor, de glorificar o nome dEle, como corpo, como noiva do Senhor, mas também nos em casas, né, frequentando um grupo pequeno, participando, tendo comunhão, porque isso vai fazer com que a gente seja mais apaixonado pelo Senhor. Isso vai fazer com que a gente tenha o desejo de conhecer mais o Senhor. A comunhão com os irmãos, com aqueles que também querem conhecer mais a Deus, façam que a gente cresça nesse sentido. Amém? Eu queria ler um texto com você que fala um pouquinho sobre isso, sobre ser chicletão. Está lá em Salmos, capítulo 84. O verso 1 até o 4. Davi era muito chicletão, gente. Meu Deus. Pensa num cara que tinha intimidade com Deus. Davi. Amém? Salmo 84, do versículo 1 até o 4. Diz o seguinte: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. Ele tinha desejo profundo de desmaiar. Ele queria tanto a presença de Deus que ele desfalecia. Esse era o sentimento que ele tinha pela presença de Deus. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Amém? Então que a gente possa criar esse sentimento de comunhão permanente com o Senhor, de comunhão profunda com o Senhor. Então esse é o primeiro ponto para a gente conseguir vencer as tentações. E o segundo, que está ligado a esse também, é o conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós conseguimos vencer as tentações. Como que Jesus venceu o tentador no deserto? Pela palavra. Jesus dizia: diz assim a Escritura. E falava um versículo, ele citou Deuteronômio ali para o diabo todas as vezes que ele foi tentado. Porque ele conhecia a palavra, ele era íntimo da palavra. E nós precisamos da mesma forma ter essa paixão pela palavra de Deus. Amém? Salmo 119, versículo 105. É um verso tremendo, bem conhecido também sobre a questão da palavra de Deus, do que ela faz nas nossas vidas. Um pouquinho para frente aí de onde você está. Salmo 119, 105. Diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz
que clareia o meu caminho. Amém? Então a palavra de Deus, ela é luz, é lâmpada. Onde nós estivermos com a palavra de Deus, não existe trevas, não existe escuridão, porque ela clareia os caminhos. Ela nos aponta diante da tentação para onde nós temos que caminhar, em que direção seguir através da palavra de Deus. Amém? Terceiro, queridos, ponto para que a gente possa vencer as tentações, é estar em arrependimento constante. Arrependimento significa mudança de curso, mudança de atitude, mudança de hábitos que não agradam a Deus. Aquilo que precisa ser mudado na nossa vida tem que ser mudado, e o arrependimento constante vai fazer isso. Nós precisamos cuidar para que o nosso coração ele não se endureça, sabe? Conforme o tempo vai passando, conforme nós vamos nos habituando com os rituais da igreja, conforme nós vamos nos habituando com os cultos, com o em casa, com o teu devocional, você começa a criar rituais na tua vida, e muitas vezes pode ser que o teu coração ele vai começando a ficar endurecido, porque você já está sabendo as manhas do negócio. Você já sabe como é que tem que fazer. Você já sabe que hora que tem que chorar, que hora que tem que levantar a mão, que hora que tem que gritar. E aquilo começa a virar algo automático na tua vida. Você não tem mais expressão sincera e espontânea na presença de Deus. E a gente começa a fazer coisas que antes nós sentíamos, e a partir de então a gente começa a não sentir mais. Antes a gente se arrependia, chorava, mas a gente começa a achar normal fazer certas coisas que não são normais. Porque o nosso coração está começando a ficar endurecido. Por exemplo, a gente é grosseiro com a nossa família, seja lá com o teu pai, com a tua mãe, com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos. E aquilo já ficou normal, tudo certo. Aí o irmão vai te visitar lá na tua casa, leva um susto. Meu Deus, você viu como fulano de tal trata a mulher? Vai orar, cara. Vai orar que o negócio está feio pro teu lado. Teu coração já está começando a ficar endurecido. Vai tratar do teu coração na presença de Deus, amém? Outra coisa que nos pega aqui na falta de arrependimento, queridos, é a murmuração. Meu Deus do céu, gente. Por quê? Por que esse dia está assim? Por que está chovendo? Por que não tem sol? Por que eu acordei? Por que eu estou vivendo? Reclama de tudo, cara. Meu Deus. Murmuração é pecado, gente. O povo padeceu no deserto por causa da murmuração. E é difícil, é fácil. É fácil a gente entrar nessa. As pessoas aí fora que não têm o Senhor estão acostumadas a murmurar por qualquer coisa. Aí você começa a conversar com a pessoa, o cara começa a reclamar, você já começa a reclamar também e tal, não sei o quê. E já entra na roda, já está na roda dos escarnecedores, daqui a pouco está contando piada e vira aquela coisa normal. Não é normal, gente. É que nem selfie. Não é normal. Isso não é normal, gente. Murmuração não é normal. Outra coisa que pode endurecer o nosso coração é a falta de fé, né? Quando a gente se converte, a gente geralmente tem uma fé mais inocente, assim, né? A gente acredita nas coisas de uma forma mais fácil. Conforme o tempo vai passando, e o tempo é morte, né? O tempo vai trazendo morte. Quanto mais passa o tempo, mais velho a gente vai ficando, as coisas vão começando a se tornar rotineiras. E aí você já não começa mais, já não tem mais aquela fé que você tinha antes, sabe? Quando alguém diz, vamos orar por tal situação, acho que não adianta orar. Não, nem vão perder tempo, nem vão perder tempo. A pessoa está doente no hospital, está precisando de uma oração, ou está passando por uma situação financeira difícil, e a oração já não é importante mais para você. Não vamos nem orar. Lógico, eu sei que precisa tomar alguma atitude, quando alguém está doente tem que tomar um remédio, mas por que não orar? Deus não pode curar? Pode.
Então acho que falta fé. E isso é fruto de um arrependimento constante na presença de Deus. Quando a gente começa a perceber que isso está começando a se tornar um hábito, a gente tem que colocar nossa cara no pó, no chão, gente, e clamar, pedir misericórdia de Deus, porque isso não é normal. Não está certo, está errado. Deus não quer isso da gente. Deus espera o contrário. Deus quer o contrário. A gente precisa se arrepender, a gente precisa pedir perdão. Está errado, é pecado, gente. E o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Aquela mentira que se torna um hábito, né? Você mente uma vez assim, opa, deu certo, ninguém descobriu. Continua, né? Se tornando insensível à presença de Deus. Se arrependa. Vamos nos arrepender. Outra coisa que pega também aqui é a questão da insubmissão às autoridades, né? Aí quando eu falo autoridades, são várias. Pais, teu pastor, teu líder, teu chefe. Gente, o chefe é difícil, né? Jesus amado. Mas é autoridade. Eu me pego às vezes assim. Eu tenho um colega de trabalho que nem devia estar falando isso. Mas às vezes o chefe pede umas coisas que a gente tem que fazer, é autoridade. É difícil, mas ele está falando, tem que fazer. Lógico, aquilo que não vá contra a palavra de Deus, né? Então, essa questão da insubmissão às autoridades é aí o pior de tudo. Além de a gente começar a se tornar insubmisso às autoridades, ao pastor, ao nosso líder, nós começamos a falar mal da autoridade. Nós começamos a pecar ainda mais com relação às autoridades. Preferível, passar um zíper na boca. Você vê alguma coisa errada? Ore, querido. Mas também não fique falando por irmão, ei, só para você orar, viu? Vou te contar um negócio ali do pastor. Assim, assim, assim. Não, isso não é, isso é fofoca. Não tem essa história de ficar contando por irmão para orar. Isso aí não está certo não, gente. Isso não é normal, viu? É que nem selfie. Então a gente tem que aprender a se submeter às autoridades. A gente tem que respeitar as autoridades. E quando, lógico, todas têm defeitos, porque são humanas, todas vão apresentar defeitos. Ore, gente. Inclusive, os pastores, líderes, eles precisam muito da nossa oração. Os policiais precisam muito da nossa oração, eles são autoridade. Os políticos, quer você queira ou não, assim também me dói, mas eles são autoridade. Nós temos que orar por eles. Então ore pelo Michel Temer, gente. Ore pelo nosso presidente. Ore pelo nosso governador. Você sabe o nome do governador de Santa Catarina? Para orar por ele? Raimundo, não é Nonato, é Colombo. Raimundo Colombo. Nós temos que orar pelas autoridades. Outra coisa que aqui pega um pouco também é com relação à promiscuidade, a forma como você começa a olhar para as pessoas. Seja sincero, tanto homens quanto mulheres. Quando você começa a olhar para a pessoa de forma indevida, se arrependa, querido. Porque ali está nascendo, o teu pecado está começando a te seduzir, te atrair, para te derrubar e te dar uma rasteira. Corte pela raiz. Se os teus olhos começam a correr de uma forma como não deveriam, se arrependa. Coloque a cara no pau, ore a Deus, peça perdão, peça misericórdia, mude a tua forma de enxergar as coisas, mude a tua forma de ver as pessoas. Queria ler um texto com vocês que está lá em Hebreus, no capítulo 3. Hebreus 3. Hebreus 3, do 7 ao 15.
fala bastante com relação a essa questão do arrependimento, queridos. Zelarmos com o nosso coração. Diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando. Eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Amém? Então esse texto está falando sobre a questão do povo no deserto e tal. O autor de Hebreus está comentando, mas ele está também nos trazendo um conselho de que quando nós ouvimos, quando nós ainda temos a nossa consciência nos chamando a atenção para a devida situação, e aquilo começa a te incomodar, ore, querido, se arrependa, mude de atitude, mude de caminho, siga para o outro lado, em nome de Jesus. Amém? Então esse seria o terceiro ponto para a gente vencer as tentações, é essa questão do arrependimento constante. E o quarto é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Queria ler um texto com vocês que está lá em Efésios, capítulo 5. Efésios 5, do 18 ao 20. Efésios 5, do 18 até o 20. Amém? Efésios 5, 18 ao 20 diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então esse texto está falando sobre ser cheio do Espírito. E ele também nos diz como que nós temos que fazer, o que nós precisamos fazer, que atitudes nós temos que ter para ser cheios do Espírito Santo. Mas eu quero falar um pouquinho contigo, como que a gente faz para não ser cheio, então. Porque às vezes quando a gente precisa fazer alguma coisa, é bom a gente saber o que não fazer. Ali fala o que a gente precisa fazer. Mas o que você não tem que fazer é se encher de você mesmo. Sabe? Quando você começa a se encher de você mesmo, ou seja, dos teus pensamentos, né? Você começa a tirar conclusões acima do que a palavra de Deus diz. E você começa a pensar de forma que você diz assim: não é bem assim essa história. Isso aqui está muito radical. Isso aqui está muito sério. Isso aqui não é bem assim, não. Não tem nada a ver com seriedade, é só uma questão de vida ou morte mesmo. Jesus morreu na cruz, não tem nada de sério nisso. A Bíblia é toda séria, gente. Então os nossos pensamentos, quando a gente começa com aqueles achismos, a gente começa com aqueles sentimentos assim, que você sabe o que eu estou falando agora para você, porque todo mundo tem isso. E você começa a pensar assim: puxa, não é bem assim. Ai, por que o meu líder falou aquilo? Não gostei. Por que o pastor falou aquilo lá? Também não achei legal. Está na Bíblia. Se está na Bíblia, queridos, é para obedecer, não é para ficar de mimimi. Não é para ficar achando, eu acho que não é bem assim. Isso não é ser cheio do Espírito Santo.
Para nós sermos cheios do Espírito Santo, a gente tem que fazer o que está aqui em Efésios 5. É o que a Bíblia está falando. Isso é ao contrário, a gente não pode fazer esse tipo de coisa. A gente começa a ouvir só o que a gente quer. O nosso ouvido ele começa a ficar seletivo, sabe? Você começa a ouvir conversas que só interessam a você. É tão fácil de fazer isso, é tão fácil de tomar esse caminho. Puxa, eu gosto de tal coisa, eu só quero falar sobre tal assunto. Se eu vejo que alguém está falando sobre alguma outra coisa, eu nem perco meu tempo. O que é isso? Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Isso é você começar a se encher de você mesmo. Pior ainda, além de a gente começar a ouvir e a participar de conversas que só nos interessam, ou seja, aí já está errado, porque aí você está sendo egoísta, você também começa muitas vezes a ouvir, por exemplo, vídeos ou ministrações no YouTube que só agradam aquilo que você quer ouvir. E as pessoas começam a, dentro da igreja, ouvir algo que só afaga a alma assim um pouquinho. Você não pode ser confrontado pelo pecado, porque senão, puxa, isso não está me agradando. Mas não é para agradar mesmo, gente. O evangelho é hardcore, gente. O evangelho é negócio, é duro. É mudança de vida. Às vezes a gente tem que levar umas pancadas para aprender. Às vezes também a gente tem que passar a mão. Não fica com raiva de mim, não, gente. Amém? Então, queridos, a gente precisa cuidar, sabe? Isso que eu queria falar para você. A gente precisa cuidar com a forma como a gente começa a pensar, como a gente começa a raciocinar. A gente tem que estar sensível àquilo que você ouve, àquilo que você assiste. Cuidar com as janelas da nossa alma, né? Tudo que você ouve, que você olha, que você cheira, que você come. São formas que podem te afetar. Amém? Então, o quarto ponto para conseguir resistir aí às tentações é ser cheio do Espírito Santo. E o quinto, parece meio lógico, mas é fugir das tentações. A Bíblia nos ensina a fazer isso. Todos nós vamos ser provados uma hora ou outra, mas a Bíblia nos ensina a fugir. 1 Tessalonicenses 5, se você puder abrir, por favor. É o último texto que a gente vai ler nessa noite, queridos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O verso 22. Um pouquinho para frente de Efésios aí. Amém? Diz assim. 1 Tessalonicenses 5, 22. Afastem-se de toda forma de mal. Amém? A Bíblia aqui nos ensinando a se afastar de tudo aquilo que tem aparência do mal, diz algumas outras versões. A NVI fala dessa forma. Inclusive, se você quiser, querido, leia esse capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, que ele é um manual da conduta cristã. Paulo, nas suas cartas, ele tinha esse hábito de escrever uma forma como os cristãos precisavam agir para poder agradar a Deus. E aqui tem um resumo de tudo aquilo que a gente precisa fazer para viver uma vida abençoada. E fala sobre essa questão de fugir das tentações. Nós temos que cuidar, queridos, porque muitas vezes a gente acha que a gente é forte o suficiente para enfrentar certas coisas e a gente não é. A gente não pode achar que é forte o suficiente para enfrentar certas coisas, porque nós somos fortes no Senhor, na palavra dele, no Espírito dele. Mas tem coisas que nós precisamos sim fugir. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. A gente precisa evitar estar em situações de perigo, sabe? Nós temos que nos policiar a evitar estar em situações de perigo. A Bíblia fala que o diabo a gente resiste, mas do pecado a gente foge. Por exemplo, um exemplo bem comum aqui. Você tem TV por assinatura. Quantos aqui tem TV por assinatura? Enfim, amém. Vou usar como exemplo isso. Você tem lá a tua TV por assinatura e tal, mas ainda tem aquele canal que está lá que é impróprio. Que tem uma senha, que só você sabe.
Seus filhos não sabem, mas tem uma senha. Querido, por favor, delete esse canal da tua grade. Isso é você estar se colocando em situações de ser tentado. Isso é só um exemplo. Ou outro exemplo que a gente pode usar aqui é para aqueles que têm dificuldade com relação à bebida. Você tinha aquele bar que você costumava beber e você passa na frente daquele bar todo dia. Muda a tua rota. Não entre naquela rua, não passe por a frente daquele lugar. A gente tem que evitar os caminhos que nos conduzem à tentação. Os caminhos que nos fazem pecar e desagradar a Deus. A gente tem que começar a criar mecanismos de defesa para evitar que as tentações consigam nos vencer. Amém? Queridos, concluindo. Então, só dando uma recapitulada aqui para a gente vencer as tentações, a gente precisa, primeiro, ter comunhão permanente com Deus. Segundo, conhecer a palavra de Deus. Terceiro, viver num arrependimento constante. Quarto, ser cheio do Espírito Santo. E quinto, fugir das tentações. Fugir da aparência do mal, como está em 1 Tessalonicenses 5:22. Então, queridos, as provas, aquilo que Deus, as provas que nós recebemos, porque não é Deus que nos prova, a gente acabou de ler, elas são oportunidades de demonstrar amor pelo Senhor. Sabe? As tentações que a gente passa, elas são sim uma oportunidade da gente demonstrar amor ao Senhor, obedecendo a Ele. É isso que Ele espera. É isso que Ele deseja de nós. Também elas são um meio de desenvolver o nosso caráter e a nossa santidade. Quando nós somos provados, nós somos aprovados em não ceder à tentação, o nosso caráter é desenvolvido, o nosso caráter é trabalhado. E a santidade na nossa vida, ou seja, ela começa a crescer. Adão e Eva foram criados inocentes. Porém, a santidade é mais do que inocência. É a pureza mantida na hora da tentação. Isso é santidade. É você se manter puro quando você é tentado. Amém? Eu queria convidar você para se colocar em pé, para que a gente pudesse ter um tempo de oração, na presença de Deus. Eu queria convidar o pessoal do louvor aqui para... Amém. Deus espera, queridos, que a gente consiga vencer as tentações. E o mais tremendo é que nós não estamos sozinhos. O mais tremendo é que o Espírito Santo habita dentro de nós. O mais tremendo é que Ele quer fazer com que a gente viva uma vida que agrada a Ele. A gente só precisa permitir. A gente precisa parar de ceder aquilo que o diabo coloca no nosso caminho. A gente tem que parar de ser o nosso próprio inimigo. A gente tem que parar com as nossas desculpas. A gente tem que começar a ser sincero na presença de Deus. Dizer, Senhor, realmente eu tenho dificuldade nessa área. Eu tenho dificuldade com relação a isso. Eu preciso da tua ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu tenho certeza que se você colocar o teu coração na presença de Deus agora, o Senhor vai falar no teu coração. O Senhor vai ministrar a tua vida. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos. Eu queria te conduzir numa oração. Depois que a gente orar, o Tom vai estar ministrando uma música e enquanto ele cantar essa canção, que você fique à vontade na presença de Deus. Se você quiser vir até aqui à frente, se você quiser ficar no teu lugar, fique.
mas que você possa ser sincero com o Senhor com relação a isso. Vamos orar, queridos.